Existem várias plataformas de streaming hoje em dia. É Netflix, é Prime Video, HBO Max, os catálogos então são imensos. Você tem listas e listas infinitas de coisa pra você assistir, série, filme, por aí vai. É tanta coisa que a gente fica com preguiça de assistir e a gente pensa 1000 vezes, com medo de assistir alguma coisa que seja ruim. Mas tem uma mina de ouro que pouca gente sabe. E é muito possível que você também não saiba. Só escuta o que eu tenho pra falar até o final. Depois, se você quiser dar dislike, quiser me xingar nos comentários, você pode ficar à vontade, que eu não me importo. Mas eu duvido que você vai fazer isso. Meu nome é Juan e esse é o canal Conversa Fiada. Talvez você nem goste do que eu vou falar, mas com toda certeza é porque você nunca deu uma chance. Sim, meus amigos, eu estou falando de desenho japonês. Mas calma. Eu vou te propor agora um desafio. Eu vou ler pra você algumas sinopses. E você vai tentar adivinhar aí nos comentários se é um filme, se é uma série ou se é um anime. E aí a gente vai ver se anime é coisa de criança, se anime é coisa sem graça. Uma mulher consegue viver mais de 1000 anos. Como ela tem todo o tempo do mundo, ela nunca deu muito valor pras pessoas e pras coisas do dia a dia. Um dia, ela foi viajar com os amigos dela. Essa viagem durou vários anos. E depois ela foi embora, se despediu e nunca mais voltou. Um dia ela precisa de um favor e se reencontra com esse grupo de amigos. Só que todos eles estão muito velhos e estão prontos ali pra morrer. E só então, no leito de morte de um desses amigos, ela descobre que amava ele desde sempre e não sabia. Ela só deu valor ao amor da vida dela quando ela perdeu. Desde então ela começa a ver o mundo de outra maneira e tenta entender as pessoas, tenta entender os seus próprios sentimentos. E aí, isso é filme, série ou anime? Você até pode ter acertado essa. O nome do anime é Frieren. Cara, é simplesmente uma das melhores coisas que eu já vi. Vai lançar ano que vem a segunda temporada e é maravilhoso. Você fica emocionado do começo ao fim. Segunda sinopse. Um grupo de pessoas com poderes se reúne pra salvar o universo de uma pessoa que quer destruir a humanidade. Filme, série ou anime? Te enganei nessa sinopse, né? Tô falando de Vingadores. Olha só, uma coisa básica, simples, que muita gente pode achar que é desenho, mas é um filme que fez um sucesso astronômico. Terceira sinopse. Um grupo de pessoas vive presa dentro de muralhas. Essas pessoas não podem sair e não conhecem o que tem do lado de fora. Se qualquer um sai dessa muralha, vai ser completamente morto e devorado por criaturas gigantes. O objetivo do protagonista é entrar pro exército, descobrir o que tem do lado de fora e libertar a humanidade. Filme, anime ou série? Meus amigos, isso simplesmente é a maior obra que eu já vi em toda a minha vida. Eu tô falando do anime Attack on Titan. É o que fez a minha namorada ficar completamente apaixonada por animes. Pra você ter uma noção do que eu tô te falando, eu estou assistindo Attack on Titan com a minha mãe de 60 anos e ela tá completamente apaixonada, a gente assiste toda semana. Isso é uma mina de ouro que você tem que assistir, mesmo que você não goste de anime, você vai se surpreender com isso. Tô te falando que eu vou mudar a sua forma de assistir streaming. Próxima sinopse. Um garoto que não tem paz entra pra uma escola mágica pra poder virar o maior bruxo do mundo. Ele enfrenta vários desafios e ele precisa muito da ajuda dos amigos dele pra conseguir vencer eles. Que obra de feitiçaria é essa? Se você falou Harry Potter, você está completamente errado. Eu tô falando do anime MASH. A história é muito parecida, mas essa é a graça. Eles fazem uma paródia icônica e muito engraçada do que foi Harry Potter. Cara, você vai rir demais com esse anime. O moleque não tem poder nenhum, ele simplesmente entra numa escola de magia pra se tornar o maior bruxo de todos e não sabe soltar um feitiço. Imagina só o que acontece. Você pode até achar que eu tô enviesado, que eu gosto de anime e eu tô tentando te conduzir pra gostar de uma coisa que você não gosta e você não curte. Vou trazer alguns dados aqui pra você entender o que eu tô falando. Anime é desenho japonês. A cada 3 pessoas que assistem anime, uma tem mais de 30 anos. Então já não é coisa de criança. Além disso, os animes dentro dessas plataformas de streaming estão crescendo mais de 15% todos os anos. A previsão é que vai chegar a 13 bilhões de dólares em 2030. Mas desenho japonês é esquisito, só tem briga, é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Apaga isso da sua mente. E sabe por que eu tô certo? Porque eu simplesmente viciei a maior inimiga de animes que eu conheço, a minha namorada. Larissa, 25 anos, torcedora fanática, roxa do Fluminense e o mais louco, evangélica. Ela é simplesmente o estereótipo de pessoa que vai odiar desenho japonês. E adivinha só, a gente assiste todos os dias. A gente não vê mais série, a gente não vê mais filme, a gente só vê anime. Vem comigo que eu vou te explicar uma coisa. Toda criança, e eu não era diferente, assiste aqueles famosos desenhos. É Pica-Pau, é Bob Esponja, Dudu e Edu, Coragem e o Cão Covarde, por aí vai. Isso era desenho básico de criança dos anos 2000. E quando você é criança, você percebe que todos os desenhos são meio parecidos. Mas no meio desse bolo, nos anos 2000, você se deparava com umas coisas muito diferentes. Tinha uns desenhos que tinham os traços, o desenho era meio esquisito. Falava sobre umas coisas sérias, tinha violência, morte, sangue, coisa que quando você é criança, você não tá acostumado de ver isso em desenho. E quando você vê esse tipo de coisa na TV aberta, você já abre o olho porque é diferente. Esses eram os desenhos japoneses dos anos 90 e dos anos 2000.
Quando você é mais novo e começa a ver esses desenhos, você vê com a sua percepção de criança. Você quer ver o mocinho batendo no vilão, você quer ver aquele final bonito que tá todo mundo feliz, mas quando você amadurece e você revisita esses animes, você enxerga coisas, você enxerga valores que você nunca tinha imaginado. Até então passavam desapercebidos. E essas cenas que antigamente te deixavam animados e te davam inspiração, ainda fazem isso hoje, mas você começa a ter outros sentimentos. Você começa a enxergar uns temas diferentes, tipo angústia, ansiedade, raiva, vingança. Você começa a enxergar outros elementos que você não via quando era criança. E quando você chega na casa dos 30, você começa a debater isso com seus amigos de hoje em dia. E foi assim que minha namorada começou a assistir anime. A gente começou a namorar e eu não falava pra ela que eu via anime. Eu assistia, eu falava com os meus amigos, mas eu não falava em lugar nenhum pra quem eu não conheço. Então eu gostava, mas eu achava que era uma coisa errada, uma coisa vergonhosa. Eu escondi isso da minha namorada. Mas quando você começa a namorar, você não tem como esconder as coisas. O tempo passa e você vai descobrindo coisas sobre essa pessoa e ela descobre coisas suas. E ela sempre viu passando, às vezes, horas conversando com os meus amigos sobre algum tema de anime. A gente tá junto há quase 3 anos. A gente assistia série, filme e por aí vai. Um dia eu botei ela pra assistir um anime. No primeiro momento foi difícil. E ela nem gostou tanto. Mas então eu descobri que o problema não tava naquele anime. Só porque ela era mulher, eu achei que eu tinha que botar um anime de romance que ela ia gostar. Lê do engano, meu amigo, lê do engano. Uma das coisas mais maravilhosas em anime é a liberdade criativa que ele tem. Pensa comigo, quando você assiste um filme ou uma série, por mais maravilhosa e louca que seja uma ideia, existe sempre um limite. Se a cena for muito mirabolante, for muito fora da realidade, tem que ter um bom investimento em efeito especial. Se o filme quer colocar nave espacial, quer colocar monstros gigantes, quer colocar uma batalha muito louca, ele precisa ter muito dinheiro pra fazer isso. Porque senão fica artificial, você vai pro filme e vai achar graça, vai achar tosco. Já no anime é diferente. Como a gente tá falando de uma animação, o leque é gigantesco de possibilidades. Você pode criar mundos insanos, você pode criar batalhas alucinantes. Tem personagens que desafiam a lógica. E mesmo assim fica verossímil, mesmo assim fica verdadeiro. Dentro daquela estética. O espectador não estranha, muito pelo contrário. Ele mergulha completamente. E é justamente essa liberdade que faz o anime ser completamente único. Ele não precisa pedir licença pra realidade. Ele simplesmente pega a ideia mais criativa e mais maluca e te entrega de maneira completamente natural, convincente e envolvente. Anime não é uma coisa estranha. A mais pura verdade é que anime é uma coisa que te dá tanta possibilidade que existem de vários tipos. Você só precisa encontrar qual é o tipo que você gosta. Mas existe um anime em que não importa qual é seu tipo, você vai gostar, eu te garanto. Desses todos que eu falei aqui, assista Attack on Titan. Ataque dos Titãs. É uma obra de arte. Todo mundo vai gostar, não tem como você não gostar. Se você tem alguma sugestão de anime, comenta aí embaixo. Eu preciso muito da sua ajuda pra eu continuar fazendo conteúdo. Então, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, deixar um comentário, se inscrever no canal pra gente continuar produzindo mais conteúdo. Eu tô começando o meu canal agora, então eu tô do zero. E se você não tem nada pra comentar, dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai encontrar pessoas com histórias muito boas. Se você discorda de mim, pensa outra coisa, você acha que eu tô viajando, bota aí embaixo também. Agradeço muito a você que ficou aqui até o final. Um grande abraço, valeu!